Vocês são um peso que já não suportamos. As palavras saíram dos lábios da própria filha como um tapa brutal, bem ali na cozinha, com o aroma do café recém-passado ainda flutuando no ar. Rosa sentiu como se lhe arrancassem a alma. Não vinha de uma desconhecida. Não era um mal-entendido. Era a sentença dita pela mulher a quem ela tinha dado a vida. Mas antes de continuar, me conta nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde chegou essa história que, garanto, você não vai esquecer. Rosa tinha 72 anos. E naquela manhã fazia o que vinha fazendo há mais de meio século, preparar o café da manhã da família. Levantara-se ao amanhecer, como sempre, sem precisar de despertador. Sentia dor nos joelhos, a coluna rangia, mas ainda assim vestiu o velho roupão de flores, prendeu os cabelos grisalhos num coque apertado e desceu à cozinha com a lentidão de quem carrega o peso dos anos e das decepções. Abriu a geladeira e tirou 3 ovos. Apenas 3. Era tudo o que havia. Quebrou-os com delicadeza sobre a frigideira quente, e o som do chiado lhe devolveu por um instante a ilusão de normalidade. Enquanto o óleo fervia, ela pensava se devia cortar o pão ao meio ou se ainda restava algo do dia anterior. A casa estava em silêncio. Mas não aquele silêncio sereno de um lar em paz. Era um silêncio tenso, como se as paredes contivessem um grito que nunca chegava a explodir. Antônio ainda dormia no andar de cima. Ou assim Rosa pensava. Na verdade, ele apenas fechava os olhos, fingindo descansar. Havia meses o insônia tornara-se sua companheira de cama. A cozinha estava morna pelo calor do fogo. Rosa despejava o café na jarra quando ouviu os passos secos e rápidos da filha mais velha, Sandra. Ela apareceu à porta da cozinha, vestida com roupão de cetim, o rosto sério, frio, como se o que fosse dizer já tivesse sido ensaiado muitas vezes. De novo esse desperdício? Disparou ao ver os ovos na frigideira. Rosa piscou, sem entender. São só 3 ovos, filha. 3 ovos. E pra quê? Pra alimentar 2 velhos que não fazem nada nesta casa? Rosa sentiu a colher tremer em sua mão. O café transbordou um pouco ao servir. Fazia anos que Sandra não a chamava de mamãe. Agora simplesmente chamava de Rosa, ou pior ainda, a ignorava. Pensei que vocês também quisessem tomar café antes de sair. Eu como na rua. É mais barato do que sustentar vocês comendo como se estivéssemos num hotel. Nesse momento, Sandra abriu uma gaveta com violência, tirou um maço de papéis e o jogou sobre a mesa com força. Eram contas. Muitas contas. Luz, água, cartões, remédios. Sabe quanto custaram os remédios do papai este mês? $500. 500. É mais do que eu gasto comigo mesma. Mas são para o coração. O médico disse que são essenciais. Essenciais? Essencial é ter que escolher entre pagar a luz ou comprar os remédios de um velho que nem se levanta da cama. Rosa deu um passo para trás. Cada palavra era como uma pedra lançada com raiva. Na porta apareceu Roberto, o filho do meio, com a pasta na mão e a gravata torta. Trabalhava num escritório de contabilidade. Ou pelo menos dizia isso. De novo discutindo? Perguntou sem levantar a voz, mas com o tom exasperado de quem acredita ter de resolver sempre os problemas dos outros. Já falamos sobre isso. Sim, falamos, mas eles não ouvem, retrucou Sandra. Rosa continua fazendo comida como se tivéssemos dinheiro para alimentar um exército. Roberto se aproximou, pegou um dos papéis e o mostrou como se fosse uma prova num tribunal. Isso não pode continuar assim. Esta casa já não aguenta 5 adultos. A frase caiu como uma sentença. Rosa engoliu seco. Não soube se chorava ou gritava. Adultos, murmurou. Nós somos seus pais. Já não se trata disso. Trata-se do que podemos sustentar. Você mesma disse ontem, Sandra. Roberto cruzou os braços. É insustentável. A comida, a eletricidade, os remédios, as consultas, o espaço. Nesse momento apareceu Bruno, o mais novo, com o celular na mão, sem camisa, de cueca, bocejando sem pudor. Ainda não foram embora? Perguntou apontando para os pais como se fossem sacos de lixo acumulados no canto. Do que você está falando? Perguntou Rosa. Do asilo. Ou casa de repouso. Ou como quiserem chamar. Já estava na hora. Minha namorada nem quer vir dormir aqui. Diz que tem pena de ver vocês se arrastando pela casa. Bruno, por favor, tentou detê-lo Roberto, ainda que sem muita convicção.
Não, sério, insistiu. Papai tossindo a noite toda, mamãe acendendo as luzes a todo momento. É como viver num hospital. E eu preciso de privacidade. Meu quarto fica ao lado do deles. Ninguém aguenta. Rosa sentiu as paredes se fecharem sobre ela. Sua garganta se apertava ainda mais. Quis responder, mas a voz não saía. Querem saber o que eu penso? Bruno serviu-se um copo d'água, bebeu um gole e depois o deixou pela metade. Eu acho que vocês já viveram o que tinham que viver. Agora é a nossa vez. Nossa vez de quê, Bruno? Perguntou Antônio, que desceu as escadas sem que ninguém percebesse, apoiado em sua bengala, com o rosto pálido e a respiração ofegante. Bruno virou-se, surpreso, mas não recuou. Nossa vez de viver a nossa vida. Sem pesos. Antônio olhou por um longo tempo, como se não o reconhecesse. Como se procurasse dentro daquele homem de 32 anos o menino que costumava chorar à noite quando tinha medo do escuro. Aquele que adormecia abraçado ao seu pescoço. Rosa aproximou-se e segurou o braço do marido, que tremia. Vamos sentar. Por favor. Sentaram-se à mesa. Ninguém mais se moveu. Sandra cruzou os braços. Roberto ajustou os óculos. Bruno voltou ao celular. O que querem fazer conosco? Perguntou Rosa. Já não havia lágrimas em sua voz. Apenas um cansaço antigo, profundo. Tem um lar, disse Roberto. Fomos visitar. Tem médicos, enfermeiros, jardim, atividades. Não é um lugar ruim. Querem nos internar? Perguntou Antônio. Não vejam assim. É um lugar para pessoas da idade de vocês. Serão melhor atendidos lá. Nós não aguentamos mais. E quando pensavam nos contar isso? Agora. Estamos contando. Por favor, não compliquem. Sandra pegou o celular e discou um número. Já marquei a visita. Amanhã às 10. Quanto antes, melhor para todos. Antônio fechou os olhos. Rosa sentiu que seu corpo se desmanchava por dentro. 50 anos juntos, 3 filhos criados com amor, e agora estavam condenados a serem descartados como móveis velhos. É melhor para todos, repetiu Roberto com voz firme. Vocês terão assistência. Nós, paz. E com essas palavras, selou-se a traição. A casa onde se haviam construído memórias, onde se comemoraram aniversários, onde se costuraram uniformes escolares e se curaram joelhos ralados, já não era um lar. Era uma trincheira. E eles, os intrusos. Rosa passou aquela noite em claro, sentada na beira da cama com as mãos entrelaçadas no colo. A lâmpada do abajur projetava uma luz suave sobre seu rosto envelhecido. Não chorava. Já não restavam lágrimas. Apenas pensava. Ouvia, ao fundo, a respiração entrecortada de Antônio, que dormia ao seu lado, ainda alheio à sentença silenciosa que havia sido decretada naquela casa. Cada canto guardava a voz dos filhos quando eram pequenos, mas agora as paredes apenas repetiam o eco de sua frieza. Quando o sol começou a atravessar as cortinas, Rosa desceu à cozinha como se fosse uma sombra. Acendeu o fogo, esquentou a água e serviu o café como todos os dias. Era um hábito mais forte que a tristeza. Sabia que hoje algo iria mudar. Sentia no peito, como uma pressão que não vinha do coração, mas da alma. Enquanto pendurava a toalha no encosto da cadeira, ouviu risadas abafadas na sala. Parou. A cafeteira pingava lentamente, mas o som das vozes a atraiu. Caminhou na ponta dos pés, parou atrás da porta entreaberta. Era a voz de Sandra. Está tudo pronto. Eles chegam às 4. O motorista já tem o endereço. E se eles se recusarem? Perguntou Roberto, com um tom inquieto. Eles não podem recusar. Não tem para onde ir. E se algum vizinho vir? Acrescentou Roberto, mais preocupado com a aparência do que com o que estavam fazendo. Que vejam o que quiserem. Vamos dizer que é pela saúde deles. Pelo bem-estar. As pessoas sempre engolem essa baboseira. Rosa sentiu um nó na garganta. Quis entrar e gritar. Quis enfrentá-los ali mesmo. Mas algo a deteve. Então ouviu Bruno, do outro lado da sala. Conhecem algum velho que tenha voltado do asilo? Os 3 caíram na gargalhada. Risadas que não vinham do estômago, mas de um coração apodrecido. Rosa deu um passo para trás. Depois outro. Sentiu que ia cair. Voltou para a cozinha como pôde e se apoiou na mesa. O café ainda pingava.
Já não fazia sentido. Quando Antônio desceu 1 hora depois, encontrou-a na mesma posição. Ela serviu sua xícara como sempre, mas não disse nada. Ele percebeu algo em seus olhos. Algo diferente. Você está bem? Perguntou, sentando-se com dificuldade. Precisamos conversar, disse Rosa, sem olhá-lo. Sobre o quê? Ela hesitou. Depois suspirou. Vão nos tirar daqui. Antônio deixou a xícara sobre a mesa sem prová-la. O que você está dizendo? Ouvi os três. Vem nos buscar esta tarde. Não é uma sugestão. É uma decisão que já tomaram. Antônio ficou em silêncio por um longo tempo. Depois se levantou, caminhou até a janela e afastou um pouco a cortina. Do lado de fora, o jardim parecia tranquilo. O mesmo jardim onde ensinou Roberto a andar de bicicleta. Onde enterrou o primeiro cachorro de Bruno. Onde Rosa plantava girassóis a cada primavera. Não pensavam nos dizer nada? Perguntou em voz baixa. Iriam dizer quando chegasse a hora. Como se fossemos pacotes para despachar. O velho fechou a cortina. Sua mão tremia levemente. Voltou para a mesa, sentou-se com dificuldade. Isso não pode estar acontecendo. Mas está. E temos poucas horas. Foi então que Rosa se levantou. Suas costas curvadas e suas pernas finas pareciam de papel, mas sua voz era de uma mãe a quem arrancaram o coração. Subiu ao quarto de Sandra. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Entrou. Sandra estava se maquiando diante do espelho, com o cabelo enrolado em uma toalha. Ao vê-la no reflexo, arqueou uma sobrancelha. O que você está fazendo aqui? Ouvi tudo. Sandra girou lentamente, sem interromper a maquiagem. Tudo o quê? A conversa. O encontro. O motorista. O plano. Sandra suspirou. Não era para você saber assim. E como eu devia saber? Quando viessem nos buscar como cachorros? Mãe, não exagere. É para o bem de vocês. Não percebe? Você e o pai não estão bem. Precisam de cuidados. Atenção. E você acha que num lugar como aquele vamos viver melhor? Vão ter tudo o que precisam. Menos amor. Sandra deixou o batom sobre a penteadeira. Levantou-se. Isso foi há muitos anos, mãe. Rosa franziu o senho. O que está dizendo? Que amor não paga contas. Que amor não põe comida na mesa. Que amor não mantém uma casa com 5 adultos. O que vocês chamam de lar, para nós é um peso. É tão difícil entender? Difícil de entender é como uma filha pode olhar nos olhos da própria mãe e dizer isso com tanto desprezo. Estou sendo realista. Já não há espaço para sentimentalismos. Então não se atreva a chorar no dia em que não estivermos mais aqui. Sandra não respondeu. Rosa desceu as escadas sem olhar para trás. Suas pernas tremiam. Antônio a esperava no sofá. Ela sentou-se ao lado dele. Segurou sua mão. Pela primeira vez em semanas, ele apertou-a com força. Passaram o resto do dia em silêncio. Não prepararam o almoço. Não falaram com ninguém. Apenas esperaram. Como condenados que aguardam o fim. Às 4 em ponto, ouviu-se o motor de uma caminhonete lá fora. Rosa olhou pela janela. Era uma van branca, com o logotipo do asilo estampado na porta. 2 mulheres com uniformes azul claros desceram com pastas nas mãos e sorrisos falsos. Roberto abriu a porta antes que tocassem a campainha. Bruno desceu as escadas assobiando. Sandra fingia estar ocupada com o telefone. Boa tarde, disse uma das mulheres. Viemos buscar o senhor Antônio e a senhora Rosa. Rosa e Antônio se levantaram juntos. Caminhavam como se pisassem em vidro. Diante da porta, Rosa parou e olhou para seus 3 filhos. Sandra evitava seu olhar. Roberto apertava os lábios. Bruno nem sequer tirou os fones de ouvido. Não vão dizer nada? Silêncio. Se vocês nos amassem, disse Rosa, com a voz trêmula, mas firme, nunca teriam deixado que isso chegasse tão longe. Eles se viraram. Saíram sem malas. Sem fotos. Sem lembranças. Levavam apenas a roupa do corpo e a dor pendurada nas costas. A van arrancou. Ninguém se despediu. Dentro da casa, Sandra fechou a porta. Roberto foi para a cozinha e ligou a cafeteira. Bruno sentou-se em frente à televisão. Enfim, paz, murmurou.
Ninguém percebeu que, na velha carteira de Antônio, entre documentos esquecidos, havia um envelope fechado com selo oficial. Um que mudaria o destino de todos. Mas isso ainda estava por ser descoberto. O portão de ferro se fechou com um estalo seco. Rosa o sentiu como uma grade definitiva. O som metálico não ficou no ouvido, mas se cravou em seu peito, como se selasse o fim de uma vida inteira. Diante dela, um longo corredor de azulejos pálidos levava a um mundo onde o tempo não passava, simplesmente parava. O asilo não era o que lhes haviam prometido. Não havia jardins cheios de flores, nem enfermeiros sorridentes, nem quartos privados com janelas para o sol. Havia camas enfileiradas, cheiro de desinfetante e urina, idosos cochilando em cadeiras de rodas, outros murmurando orações perdidas. A morte caminhava por aqueles corredores de jaleco branco e sapatos de borracha. Uma enfermeira preenchia um formulário quando Rosa e Antônio foram recebidos. Nomes completos, disse sem levantar os olhos. Rosa Mendes. Antônio Mendes, respondeu ela, em voz baixa. Datas de nascimento. Ela tem 72. Eu, 78, interveio Antônio, tentando manter certa dignidade no tom. Medicamentos? A enfermeira folheava papéis sem olhá-los. Sim, vários. Para o coração, a pressão, os rins. Já está registrado. Sigam-me. Ela os conduziu a um quarto compartilhado. 4 camas. 2 ocupadas. Uma por um homem que dormia de boca aberta, o rosto afundado no travesseiro. A outra, por uma mulher de cabelo branco que tricotava em silêncio, sem linha. Estas serão suas camas. Os horários das refeições estão colados na porta. Não é permitido sair depois das 7. Medicamentos, na sala de enfermagem. Perguntem por Josefa. E foi embora. Sem um sorriso. Sem uma palavra de boas-vindas. Rosa deixou sua bolsa sobre a cama. Não tinha roupas. Não tinha fotos. Apenas a angústia apertada entre os dedos. Antônio sentou-se à beira do colchão. O estrado rangeu. Olhou ao redor. As paredes eram de um creme sujo. Havia apenas uma janela alta, lacrada. O ventilador de teto girava devagar, empurrando ar velho. Isto não é um lar, murmurou ele. Não. Não é, sussurrou Rosa. Os primeiros dias passaram como quem caminha por um cemitério e espera ouvir seu nome gravado numa lápide. Os horários eram rígidos. Café com leite ralo às 7. Pão seco. Almoço sem gosto ao meio-dia. Jantar às 5:30. Depois, silêncio. Ou melhor, o ruído mudo dos que já não têm nada a dizer. Antônio começou a se apagar. Não de um dia para o outro. Foi aos poucos. Primeiro perdeu o apetite. Depois, a vontade de falar. Mais tarde, deixou de levantar-se cedo. Dormia mais. Comia menos. Tossia à noite e não queria ir à enfermaria. Estou bem, dizia. É só a tristeza presa nos pulmões. Rosa tentava animá-lo. Falava-lhe dos tomates que costumavam cultivar, das tardes no jardim, das músicas que dançavam quando eram jovens. Mas ele mal sorria. Em seus olhos já não havia brilho. Apenas resignação. Compartilhavam o quarto com 2 figuras que logo se tornaram familiares. A mulher do canto era a Dona Conceição. Sempre tricotava. Mas sua lã havia acabado fazia anos. Mesmo assim, tricotava. Dia após dia. Olhando para a porta. Esperando algo. Minha filha vem hoje, dizia todas as manhãs. Prometeu que viria. Desta vez sim. Hoje é quarta. Ela vem às quartas. Mas a quarta passava. A quinta também. E a sexta? A lã inexistente seguia entre seus dedos, como um ato de fé que ninguém compreendia. O homem que dormia de boca aberta chamava-se Benedito. Acordava algumas noites gritando nomes. Depois pegava seu celular velho e discava. Oi, filho. Sou eu. Só queria saber como você está. Não, não estou incomodando. De novo? Vai-me. Alô. Alô. Benedito apagava o número. Descava de novo. Como se cada tentativa pudesse reescrever a história. Numa madrugada, Antônio não conseguiu dormir. Rosa acordou ao sentir seu corpo se mover com dificuldade. O que foi? Não consigo respirar direito. Mas não quero chamar ninguém. Não quero que me vejam fraco. Ela sentou-se na cama ao lado.
Acariciou-lhe a mão. Você não está fraco, amor. Está cansado. E com razão. Sabe o que o Benedito me disse hoje? O quê? Que aqui não se vem para viver. Vem-se para esperar a morte. Rosa abaixou o olhar. E ele não está errado. Naquele dia não desceram para o café da manhã. Josefa, a enfermeira do turno da manhã, entrou com cara de aborrecida. Outra vez vocês? E agora o que foi? As cobertas grudaram? Não estamos bem, disse Rosa, sem discutir. A comida não vai subir sozinha. Se não descerem, ficam sem. E foi embora. Rosa olhou para Antônio. A pele dele estava mais pálida, os lábios ressecados. Apertou-lhe a mão. Vamos sair daqui. Para onde? Não sei. Mas não vamos morrer neste lugar. Não como prisioneiros. Não esquecidos. Naquela noite, depois do jantar, Rosa começou a fazer perguntas. Discretas. A outros idosos. A uma jovem enfermeira nova. A uma auxiliar que varria os corredores. A que horas muda o turno? Perguntou como se não fosse nada. Às 5 da manhã. Sempre tem uma hora em que ficam sem vigilância. Durante 3 dias, Rosa observou. Fez anotações mentais. Viu que a enfermeira do turno da noite sempre dormia na cadeira da recepção, pouco antes do amanhecer. Que a porta principal se abria com uma chave pendurada num gancho ao lado do extintor. Que a rua ficava deserta nessa hora. Vamos fazer isso, disse ela a Antônio, 3 noites depois. Tem certeza? Prefiro morrer na rua do que apodrecer neste prédio. Prepararam o pouco que tinham. Rosa colocou 2 mudas de roupa numa sacola de supermercado que guardava na gaveta. Antônio pegou sua velha carteira, onde ainda levava documentos e fotos gastas. Nem sabiam se havia dinheiro. Às 4h50 da manhã, a enfermeira já roncava. Rosa aproximou-se do corredor sem fazer barulho. Pegou a chave. Voltou. Ajudou Antônio a vestir o casaco. Cobriu-o com um cobertor. Caminhavam devagar, como se cada passo lhes custasse 10 anos. Abriram a porta. O frio os recebeu de repente. Mas também o silêncio da liberdade. A cidade ainda dormia. Caminharam pela calçada deserta, afastando-se do edifício que deixava seus mortos sentados em cadeiras de rodas. Para onde vamos? Perguntou Antônio, respirando com dificuldade. Para onde o mundo nos levar? Mas não de volta. E assim começou a fuga deles. Sem mapa. Sem destino. Apenas a certeza de que mereciam algo mais que um canto para morrer. A cidade amanhecia com indiferença. Os postes ainda lançavam sua luz amarelada, enquanto o céu apenas começava a clarear. Rosa e Antônio caminhavam devagar, contornando as ruas vazias, com a sacola de supermercado pendurada no braço magro dela e a velha carteira apertada contra o peito dele, como se levasse dentro o último que ainda valia a pena. Não falavam. Não havia forças para isso. Cada passo era um esforço. Rosa sentia o estalo dos joelhos e o ardor nas solas dos pés. Antônio arrastava um pé mais que o outro e sua respiração era irregular, como se o ar custasse a entrar. À medida que avançavam, os bairros iam mudando. As casas cuidadas com flores nas janelas deram lugar a muros sujos e calçadas quebradas. Passaram diante de um parque onde os balanços rangiam com o vento. Antônio parou um momento, apoiando-se num poste. Aqui a gente vinha com os netos, murmurou. Rosa o olhou. Em seus olhos havia uma mistura de nostalgia e derrota. Eles nos adoravam, lembra? Disse ele, baixando o olhar. Até que pararam de nos visitar, respondeu ela, sem rancor, apenas com aquela resignação dolorosa que pesa mais do que a raiva. Continuaram andando. Cruzaram avenidas, contornaram muros pichados, desviaram de cachorros de rua que os cheiravam sem interesse. Quando o sol começou a esquentar o asfalto, já andavam havia mais de 2 horas sem destino. Rosa sentia a garganta seca. Não comiam nada desde o jantar do asilo, e aquilo tinha sido apenas arroz branco. Não tinham água, nem dinheiro, nem um endereço para onde ir. E, mesmo assim, não pensavam em voltar. Passaram diante de uma igreja fechada. Rosa tentou abrir o portão, esperando encontrar ao menos uma fonte, mas tudo estava trancado. Antônio sentou-se na beira da calçada e levou a mão ao peito. Dói? Perguntou ela, agachando-se. Um pouco. É como se o coração quisesse dizer alguma coisa. O que ele diz? Que não aguenta mais.
Rosa acariciou o cabelo dele. Suava frio. Tirou um lenço de pano do bolso do vestido e enxugou-lhe a testa. Aguenta, por favor. Só mais um pouco. E para onde vamos? Para qualquer lugar. Para onde não nos tratem como lixo. Antônio a olhou como se quisesse pedir desculpas. Depois olhou a rua. Carros passavam de vez em quando, mas nenhum diminuía a velocidade. Se eu morrer hoje, disse com voz rouca, que seja com você. Rosa apertou os lábios. Não ia chorar. Não podia se dar esse luxo. Tinha que ser forte pelos dois. Você não vai morrer, velho teimoso. Não hoje. Não assim. Estou cansado. Eu também. Mas continuamos. Porque é isso que fazemos, lembra? A vida toda foi assim. Quando não tínhamos nada, quando passamos fome, quando você trabalhava 12 horas debaixo do sol e eu lavava roupa no rio. Sempre continuamos. Ele sorriu de leve. Lembra quando construímos a casa? Eu fazia as paredes e você carregava os tijolos como se pesasse 50 quilos a mais. E você dizia que íamos morrer juntos naquela casa. E não foi assim. Mas ainda podemos morrer juntos. Só não vai ser lá. E não vai ser agora. Antônio se levantou com dificuldade. Pegou a mão dela. Caminharam em silêncio até chegarem à estrada. O sol já era uma ameaça impiedosa. A sombra era um privilégio que não existia. A sacola de plástico escorregava do braço de Rosa por causa do suor. Antônio arfava a cada passo. À beira do caminho, sentaram-se na terra seca. Uns arbustos mirrados ofereciam um descanso ilusório. Rosa olhou para o horizonte. O asfalto tremia com o calor. Você acha que estão nos procurando? Quem? Nossos filhos. Antônio soltou uma risada seca que terminou em tosse. Eles já se esqueceram de nós. E se soubessem que estamos aqui, daria na mesma. Rosa não respondeu. Pegou a sacola, tirou uma camisa velha e a dobrou para que ele pudesse apoiar a cabeça. Depois olhou para o céu. Deus, se ainda há misericórdia, manda-nos uma mão. Passou mais uma hora. O sol continuava subindo. Antônio dormia com a respiração entrecortada. Rosa começava a sentir tontura. Tudo girava. As mãos tremiam. Fechou os olhos e se viu na cozinha de casa, batendo massa para bolos. As crianças riam. Antônio lhe roubava um beijo e dizia que ela cheirava a glória. Abriu os olhos de repente. A realidade era um chicote. O calor, a sede, o esquecimento. Um carro passou rápido. Depois outro. Depois outro. Nenhum parava. Até que um diminuiu a velocidade. Era um carro velho, branco, com a pintura descascada e os faróis opacos. Parou a alguns metros. Do lado do motorista desceu um jovem. Não teria mais de 30 anos. Roupas de operário, mãos sujas de graxa, olhar nobre. Meu Deus! Vocês estão bem? Rosa não conseguiu responder. Apenas levantou o olhar. O jovem se aproximou correndo. Viu Antônio semi-inconsciente, com os lábios arroxeados. Senhora, o que aconteceu? O que fazem aqui? Nos deixaram. Não tínhamos para onde ir. Posso levá-los ao hospital? Por favor. O jovem pegou Antônio com cuidado e o colocou no banco de trás. Ajudou Rosa a entrar. Fechou as portas. Ligou o carro. Sou Marcos. Não se preocupem. Vai ficar tudo bem. Rosa, no banco de trás, segurava a mão do marido como se fosse a única coisa que a mantinha viva. Obrigada, filho. Obrigada. Durante o trajeto, Marcos os observava pelo retrovisor a cada poucos segundos. Antônio não reagia. Rosa falava ao ouvido dele. Aguenta firme. Falta pouco. Não me deixe. Chegaram ao hospital. Marcos estacionou na entrada e correu para pedir ajuda. Médicos saíram com uma maca. Antônio foi levado imediatamente para a emergência. Rosa quis segui-lo, mas uma enfermeira deteve. Nós cuidaremos dele. A senhora precisa descansar. Marcos ficou ao lado dela. Trouxe-lhe água. Um cobertor. Pão com café. A senhora não tem família? Não. Ou melhor dizendo, já não tenho. Marcos baixou os olhos. Sabe, quando vi vocês ali deitados, lembrei dos meus avós. Eles me criaram. Morreram há anos.
Se eu os tivesse visto assim, nunca me perdoaria. Você é um bom rapaz. Vocês não merecem isso. Ninguém merece. Horas depois, um médico se aproximou. Seu jaleco branco contrastava com o rosto cansado. Ele está bem? Perguntou Rosa. Teve um infarto leve. Chegou a tempo. Está estável. Ela se deixou cair na cadeira. Marcos tocou seu ombro. Ele vai sair dessa. Naquela noite, Rosa dormiu sentada ao lado da cama de hospital de Antônio, segurando-lhe a mão. Na mesa de cabeceira estava sua velha bolsa. Ainda não sabiam o que ela guardava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Rosa fechou os olhos sem medo. Às vezes, os anjos não têm asas. Têm mãos sujas de trabalho e dirigem um carro velho. Rosa acordou com os olhos grudados de cansaço e o coração batendo com uma estranha mistura de alívio e medo. Diante dela, Antônio dormia com as pálpebras quase fechadas, o rosto pálido, mas mais tranquilo. O monitor ao lado da cama marcava os batimentos constantes do seu coração. Aquela sinfonia eletrônica era, naquele momento, música celestial. Já estavam havia 3 dias no hospital. 3 dias em que o mundo parecia ter parado, afastando-os das paredes cinzentas do asilo, do desprezo dos filhos, do abandono a que foram condenados sem julgamento nem defesa. 3 dias em que um jovem mecânico, que nada tinha a ver com sua história, decidiu não desviar o olhar. Marcos não se afastou nem por um instante. Dormia numa cadeira de plástico na sala de espera, fazia turnos em sua oficina à tarde e voltava com garrafas térmicas de sopa quente que sua esposa preparava com carinho. Ana. Assim ela se chamava. A mulher que Rosa conheceu 2 dias depois da internação de Antônio. Uma jovem de uns 30 anos, pele morena, olhos grandes e uma doçura que não era fingida. Como está o papai? Perguntou Ana da primeira vez que entrou no quarto, com um sorriso tímido e uma sacola de pão doce nas mãos. Rosa piscou. Não estava acostumada a essa palavra. Papai. Ele está descansando, respondeu. Obrigada por vir. Ana deixou a sacola na mesa, aproximou-se de Antônio, acariciou-lhe a testa com ternura e depois sentou-se ao lado de Rosa. Marcos me contou tudo. Vocês não estão sozinhos. A partir de hoje, fazem parte da nossa família. Rosa não soube o que dizer. Ana tirou de sua bolsa um pequeno caderno e começou a escrever algo. O que está fazendo? Uma lista. Coisas de que precisam. Roupa, sandálias, um cobertor novo. Temos que preparar um lugar em casa para quando ele tiver alta. Um lugar, na sua casa? Ana levantou o olhar e sorriu. Minha mãe morreu quando eu era menina. Meu pai nunca foi mais do que uma sombra na porta. Sempre sonhei em ter uma mãe que me abraçasse quando as coisas doessem. Às vezes, Deus realiza os sonhos, mesmo que em uma ordem diferente. Rosa sentiu um nó na garganta. Ana a abraçou. E não era um abraço qualquer. Era um que fechava feridas antigas sem precisar de palavras. No quarto 308 do Hospital Municipal, Rosa e Antônio, 2 idosos descartados pelos próprios filhos, encontraram calor onde só esperavam abrigo. E amor, onde só buscavam compaixão. Nos dias que se seguiram, o relacionamento com Marcos e Ana cresceu como uma planta regada pela fé. Rosa cozinhava na pequena cozinha do hospital com o que os enfermeiros lhe davam. Marcos trazia pão, frutas, até um velho rádio para que Antônio ouvisse seus boleros. Ana tricotava meias grossas para os pés inchados dele e cortava as unhas de Rosa como quem cuida de uma mãe doente. Vocês são os avós que Deus nos deu, disse Marcos uma noite, ao deixar um bule de leite quente. Antônio não respondia muito, mas o olhava com os olhos úmidos. Rosa, por sua vez, tomou-o pela mão. E vocês são os filhos que a vida sempre nos deveu. No 6º dia, um homem de uniforme entrou no hospital. Era um carteiro. Trazia um envelope grande, branco, com letras douradas e uma fita vermelha atravessada. Aqui está internado o Sr. Antônio Mendes? Perguntou em voz alta. Rosa se adiantou. Olhou-o com desconfiança. Sim, é ele. Quem o procura? Tenho algo para ele. Faz semanas que o procuro. Esta carta foi devolvida várias vezes do endereço registrado. Ninguém sabia do seu paradeiro. Encontrei-o pelo registro hospitalar. Rosa pegou o envelope. Não pesava, mas sua simples presença a inquietou. O que é isso? Não sei. Só sei que vem de um escritório de advocacia em Lisboa. Lisboa? Correto. É urgente. E confidencial.
O homem assinou a entrega em um tablet eletrônico e foi embora. Rosa olhou o envelope por um longo tempo, sentada na mesma cadeira onde dormia todas as noites. Tinha medo de abri-lo. Como se aquele envelope pudesse mudar o rumo de uma vida que já estava cansada demais para novos giros. Então o guardou. Colocou-o na velha bolsa de Antônio, aquela que estava com ele desde a juventude. Não disse nada. Não perguntou nada. Naquela noite, Antônio acordou. Respirava melhor. Tinha um pouco de cor nas bochechas. Rosa contou-lhe sobre o carteiro, mas não mencionou a carta. Ele apenas pediu água. Como você está? Perguntou ela. Vivo. O que já é muito. Ana e Marcos nos esperam na casa deles. Querem cuidar de nós. Por quê? Porque tem coração. Ele a olhou com ternura. Você acha que podemos recomeçar? Não se trata de recomeçar. Trata-se de terminar com dignidade. A alta médica chegou no 10º dia. Antônio andava com ajuda, mas andava. Marcos foi buscá-los em seu carro velho, mas limpo. Ana havia preparado um quarto para eles. Rosa não conteve o choro ao ver a cama arrumada com flores, uma mesinha de cabeceira com um abajur e uma janela voltada para um pequeno jardim. Mamãe, aqui você vai ficar bem, disse Ana enquanto colocava um cobertor sobre seus ombros. Mamãe. De novo essa palavra. Desta vez, não doía. Desta vez, ela abraçou como quem encontra um abrigo no meio da tempestade. A vida naquela casa era simples. Mas tudo o que lhes faltou com seus filhos, agora lhes sobrava. Comidas quentes, risadas à mesa, alguém que perguntava como estavam. Antônio e Marcos passavam as tardes consertando coisas juntos. Rosa ensinava a Ana receitas antigas. Pareciam uma família. Por que eram? Numa noite, enquanto Antônio dormia, Rosa abriu a bolsa procurando um comprimido e encontrou o envelope. Estava intacto. Sentiu que não podia mais adiá-lo. Abriu-o com as mãos trêmulas. Dentro, havia várias folhas timbradas com o logotipo de um escritório de advocacia português. E uma cópia do testamento de um homem chamado Joaquim Mendes, o avô de Antônio. Rosa lembrou-se vagamente dele. Aquele senhor robusto e sério, de bigode cheio e olhar de ferro. Tinha ido para a Europa há décadas. A carta era clara. Após a morte de Joaquim, seu neto Antônio era o herdeiro legal de 10 propriedades localizadas em diferentes regiões de Portugal, assim como de uma quantia em contas acumuladas de aproximadamente 20 milhões de dólares americanos. Rosa deixou cair a carta. O coração batia-lhe no peito como um tambor. Leu novamente. Não havia erro. Antônio era o herdeiro. Ele. Não os filhos. Ele. Junto com o testamento vinham cópias de outras cartas. Notificações anteriores. Todas enviadas ao antigo endereço, a casa de Rosa e Antônio. Rosa leu os registros de entrega. Várias devolvidas. Outras assinadas por Sandra. Uma por Roberto. Outra por Bruno. O sangue gelou-lhe nas veias. Os filhos sabiam. Havia meses. E não só não disseram nada, decidiram tirá-los do caminho. Aquela casa que tanto queriam para eles, aquela pressa em se livrar dos pais, não era apenas incômodo. Era ganância. Tremendo, ela foi acordar Antônio. Amor, acorda. Você precisa ver isto. Antônio leu cada palavra lentamente. Rosa o observava com o coração na garganta. Isto é verdade? Murmurou ele. Sim, tudo. Meus filhos sabiam. E nos mandaram morrer. Para ficarem com tudo. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. Eu já não quero dinheiro. Eu também não. Mas quero justiça. E você a terá. O silêncio encheu o quarto. Do lado de fora, o vento movia as cortinas. Dentro, uma decisão começava a tomar forma. A paz tinha um preço. E agora, Rosa e Antônio sabiam exatamente quem deveria pagá-lo. Desde a noite em que descobriram a verdade escondida naquele envelope, nenhum amanhecer foi igual. Antônio já não caminhava com a lentidão resignada do velho derrotado. Agora seus passos, embora fracos, tinham um propósito. Rosa, por sua vez, mantinha o coração em chamas, mas o rosto sereno. A tempestade estava prestes a chegar, e desta vez ela não seria surpreendida. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncios densos e conversas em sussurros. Rosa e Antônio decidiram não falar com Ana nem com Marcos até terem clareza sobre o que fariam.
Precisavam agir com inteligência. Não queriam vingança. Queriam justiça. Queriam dignidade. Mas não foram eles que deram o primeiro passo. A notícia do testamento, de alguma forma, chegou aos ouvidos de quem só escuta quando há dinheiro envolvido. 3 dias depois, a porta da casa de Marcos e Ana recebeu uma batida seca. Um golpe que não era de visita cordial, mas de conquista. Quando Ana abriu, não conseguiu esconder a surpresa. Lá estavam. Sandra, com o cabelo preso, óculos escuros, vestido de grife, segurando uma bolsa que valia mais do que o carro de Marcos. Roberto, com terno impecável, sorriso calculado, perfume forte e olhar de tubarão. E Bruno, o mais novo, com camiseta justa, correntes douradas e uma expressão entre zombaria e desprezo. "Olá", disse Sandra, como se fosse uma visita comum. "Mamãe está?" Ana não respondeu. Olhou para ela em silêncio por alguns segundos. Depois saiu do caminho. "Entrem." Os 3 entraram como quem vai reivindicar o que sempre foi seu. Sem olhar ao redor, sem cumprimentar ninguém. Roberto caminhou até a sala. Acomodou-se no sofá como se ainda morasse ali. "Que pequeno é tudo", murmurou. Bruno observou a decoração simples e soltou uma risada. "Brincando de casinha, né?" Marcos apareceu vindo da cozinha. Parou ao vê-los. "O que vocês estão fazendo aqui?" Sandra sorriu, aquele sorriso que não nasce da alma, mas do cálculo. "Só viemos conversar. Resolver certos, mal-entendidos." Rosa e Antônio, alertados pelo barulho, saíram do quarto que agora era seu refúgio. Rosa usava um chale tricotado por Ana. Antônio apoiava-se em uma bengala que Marcos havia entalhado com as próprias mãos. Os olhos de Sandra se encheram de lágrimas num segundo. Lágrimas controladas, dirigidas, exatas. "Mamãe, papai, não sabem como eu sinto muito." Rosa manteve-se em silêncio. Antônio apenas olhou. "Não podemos mudar o que aconteceu", continuou Sandra. "Cometemos erros. Mas viemos aqui de coração aberto." Bruno cruzou os braços. "Sim, sim. Chega de drama. Só queremos conversar. Como família." "Agora somos família?" perguntou Rosa, com voz suave, mas firme. "Sempre fomos", disse Roberto. Apesar de tudo, Marcos não podia acreditar no que ouvia. Ana apertava os lábios. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma lâmina. "Sabiam do testamento?" perguntou Antônio sem rodeios. Os 3 se entreolharam. O silêncio os denunciou. "Sabiam?" insistiu Rosa. "Ouvimos rumores", mentiu Roberto. "Nada concreto." "Você assinou uma das notificações", disse Rosa. "Você, Roberto." Bruno assinou outra. Sandra também. O rosto de Roberto se endureceu. "Vocês não têm provas." "Não preciso delas. Tenho memória. E tenho algo que vocês perderam há muito tempo: consciência." Sandra tentou suavizar o tom. "Mamãe, não viemos discutir. Viemos reparar. Recomeçar. Queremos corrigir." Ana explodiu. "Corrigir? Depois de abandoná-los numa estrada? Depois de fingirem tristeza enquanto os entregavam a um lar como quem deixa cachorros velhos num canil?" Bruno se virou para ela com uma expressão de desprezo. "E quem é você? Que lugar você tem aqui?" Ana deu um passo à frente. "Sou quem não os deixou morrer. Quando você os abandonou, eu os adotei com a alma. E nem você nem o seu maldito Mercedes preto vão me tirar isso." Sandra respirou fundo, mudou de estratégia. Aproximou-se de Ana e baixou a voz. "Olha, entendo que você os ama. Agradeço por isso. Mas sabemos que manter idosos custa caro. Podemos te compensar financeiramente." Marcos avançou, o rosto vermelho de fúria. "Você está tentando comprar minha esposa?" Sandra não respondeu. Ana se adiantou e olhou para Rosa. "Quer que eu os expulse, mamãe?" Rosa balançou a cabeça. Caminhou lentamente até o centro da sala. Sua figura magra, frágil, trêmula, mas com uma força que não se aprende. Se nasce com ela. "Durante anos me perguntei onde errei. Se fui uma mãe permissiva demais, exigente demais, mole demais, dura demais. Me culpei por cada silêncio, por cada gesto ruim, por cada vez que não os abracei mais forte ou não os ouvi melhor. Mas agora, não mais.
Parou diante deles. Não fui eu quem falhou. Foram vocês. Porque, quando mais precisávamos de vocês, nos olharam como um fardo, como um incômodo, como um traste velho que deve ser guardado no sótão. Antônio falou do seu canto. Nunca pedimos nada. Só respeito. Só amor. Sandra chorava. Roberto desviava o olhar. Bruno cerrava os dentes. Rosa ergueu a voz, sem gritar, mas com um tremor que comovia. Agora que há dinheiro, vocês se lembram de que têm paz. Mas é tarde demais. Vocês perderam esse direito. Sandra tentou se aproximar. Rosa levantou a mão. Não. Não deem mais um passo. Esta não é a casa de vocês. Esta já não é a sua família. E este dinheiro não o salvará do julgamento da sua consciência. Bruno murmurou um insulto. Marcos ouviu e deu um passo violento em sua direção. Roberto segurou seu braço, mas Marcos o empurrou. Saiam antes que eu os tire com minhas próprias mãos. Os 3 irmãos entenderam que não havia espaço para encenação. Viraram-se de costas. Sem desculpas reais. Sem perdão. Quando cruzaram a porta, Rosa caiu sentada no sofá. Antônio se aproximou e segurou sua mão. Ana ajoelhou-se ao seu lado. Você está bem? Agora sim, disse Rosa, fechando os olhos. Agora sim. O dinheiro já não era notícia. Era a dignidade recuperada. Era a família reencontrada. E era o ato mais difícil de todos, fechar a porta para aqueles que já não podiam ser chamados de filhos. Desde aquele dia, a casa de Ana e Marcos nunca mais foi a mesma. Não porque sua estrutura tivesse mudado, nem porque se enchesse de luxos após descobrirem a herança que Antônio havia recebido. Foi outra transformação, mais profunda, invisível aos olhos materiais. A casa agora respirava diferente. Cada canto vibrava com propósito. Cada objeto parecia contar uma nova história. Rosa levantava-se cedo todas as manhãs. Preparava café com canela, como fazia em seus dias de juventude. Antônio a acompanhava no quintal, observando o sol abrir caminho entre as árvores. Falava um pouco. Já não era preciso dizer muito. Seus silêncios estavam cheios de palavras compreendidas. Ana estava grávida. Aquele bebê crescia entre ternura, esperança e nomes ainda não definidos. Marcos trabalhava menos. Passava mais tempo com eles. As risadas durante o jantar, os abraços inesperados, as conversas sobre o passado, tudo começou a reconstruir a vida que a velhice, a traição e o abandono haviam tentado destruir. Com o dinheiro herdado, Marcos não pensou em trocar de carro nem em comprar casas luxuosas. Ele e Ana tinham uma ideia. Uma que surgiu numa noite durante o jantar, com Antônio dormindo em sua cadeira e Rosa bordando uma manta. E se ajudássemos outros? Disse Ana de repente. Rosa levantou o olhar. Outros. Idosos. Como vocês. Aqueles que estão sozinhos. Que ninguém visita. Marcos juntou-se à conversa. Há muitos. Em condições piores. Gente boa, esquecida. Podemos fazer algo. Rosa deixou o fio sobre a mesa. Então vamos fazer. Antes que seja tarde. E assim nasceu o projeto. Um lar, não um asilo. Uma casa ampla, com jardins, quartos compartilhados e outros privados. Comida quente 3 vezes ao dia. Equipe médica, mas acima de tudo, humana. Marcos usou parte da herança para comprar uma grande propriedade. Ana tratou das autorizações. Rosa e Antônio escolheram o nome, a Casa do Reencontro. O lugar começou com 4 idosos. Depois vieram mais. Alguns chegavam em cadeiras de rodas, outros com a alma partida. Todos com uma história de abandono. Todos com uma ferida aberta. E cada um foi recebendo algo que parecia extinto, amor sem condições. Antônio tomava chimarrão nas manhãs com um homem cego que havia sido músico. Rosa tricotava cachecóis para uma senhora de 83 anos que ainda sonhava em ver a filha voltar, embora soubesse em seu coração que isso não aconteceria. Passaram-se meses. Depois 1 ano. A neta nasceu. Ana a chamou de Helena. E foi como se a vida tivesse dito: vocês entenderam. Helena foi luz. Seu riso enchia os corredores da casa, seu choro despertava sorrisos. Antônio a pegava nos braços como se carregasse uma promessa. Rosa a vestia com roupas tricotadas à mão. Marcos lhe contava histórias antes de dormir.
Mas o tempo não para. E o corpo, ainda que a alma seja forte, segue suas próprias leis. Numa manhã de outubro, Rosa entrou no quarto e encontrou Antônio dormindo. Parecia em paz. A luz entrava pela janela e acariciava seu rosto com delicadeza. Ela se aproximou, chamou-o pelo nome. Não houve resposta. Segurou sua mão. Ainda estava morna, mas imóvel. Não gritou. Não chorou de imediato. Sentou-se ao lado dele, ajeitou a manta sobre seus ombros e começou a falar. Obrigada por não ter ido sozinho, velho. Obrigada por ter me esperado. Depois desceu as escadas. Ana e Marcos souberam ao vê-la. Ana a abraçou com força. Marcos subiu e fechou a porta com respeito. Helena, ainda pequena, brincava no quintal sem entender o que havia acontecido. O funeral foi simples. Como Antônio havia pedido. Nada de luxos, nada de flores ostentosas. Apenas música suave, palavras sinceras e lágrimas verdadeiras. Rosa leu em voz alta o testamento que ele havia escrito de próprio punho uma semana antes de partir. Eu, Antônio Mendes, em pleno uso da minha consciência e coração, deixo registrada minha última vontade. Toda a minha herança, bens, propriedades e contas serão destinadas a 3 propósitos. 1. A manutenção da Casa do Reencontro. 2. Para Ana e Marcos, os filhos que Deus me deu quando mais precisei. E 3. Para minha neta Helena, símbolo de que a vida sempre pode recomeçar. Aos meus filhos de sangue, Sandra, Roberto e Bruno, deixo $1 para cada um. $1 e uma carta. Rosa distribuiu os envelopes. Marcos os enviou por correio registrado. Nenhum dos 3 respondeu. Não houve ligações, nem cartas de volta, nem pedidos de desculpas. Apenas um silêncio covarde. Mas Rosa sabia que essa indiferença era o maior castigo. Um mês depois, recebeu uma carta de Bruno. Não tinha remetente. Apenas seu nome e uma frase escrita com tinta borrada. Perdão, mãe. Perdão por tudo. Rosa acendeu uma vela. Sentou-se em frente à lareira e leu em voz baixa. Não derramou lágrimas. Quando terminou, jogou-a no fogo. Viu o papel se contorcer, viu as palavras se transformarem em cinzas. A mesma indiferença que eles me deram, murmurou. Lá fora, Marcos podava os galhos secos do jardim. Ana alimentava os idosos no refeitório. Helena tirava uma soneca nos braços de uma avó que nunca foi sua de sangue, mas sim de amor. A casa continuava crescendo. Pessoas de todo o país escreviam, doavam, queriam colaborar. Rosa respondia cartas. Ana organizava eventos solidários. Marcos dava palestras sobre o direito de envelhecer com dignidade. E, no meio de tudo, a alma de Antônio permanecia presente. Em cada canto havia algo dele. Sua bengala em um canto. Sua cadeira favorita sob a árvore. Sua risada gravada em um vídeo que Rosa assistia às vezes à noite. Um dia, sentada na varanda enquanto o sol caía lentamente, Rosa pegou uma xícara de chá e olhou para o céu. Perdi uma família de sangue, mas ganhei uma de verdade, sussurrou. Ao seu lado, Ana segurava sua mão. Você me deu algo que ninguém mais pôde, uma mãe. E eu te agradeço todos os dias. Marcos chegou com Helena nos braços. A menina balbuciava novas palavras. Ria, estendia os braços para Rosa. Quer a vovó? Perguntou Marcos. Rosa ergueu com esforço e a embalou contra o peito. Essa menina vai mudar o mundo. Como você fez, disse Ana, com um sorriso. E assim, com a luz dourada do entardecer banhando os rostos de 3 gerações reunidas sem contratos, sem sangue, sem condições, terminou uma história que começou com dor, que se transformou em abandono, e que encontrou redenção não no dinheiro, não na vingança, mas no amor puro. Porque às vezes precisamos perder tudo, para encontrar o que realmente importa. E nas profundezas da alma, onde não chegam os julgamentos humanos, Deus observa em silêncio e recompensa de formas que o mundo nem sempre compreende. Aquilo que você achava perdido, Ele pode restaurar. Aquilo que te roubaram, Ele pode multiplicar. E a família que te negou, Ele a substitui por pessoas que, mesmo não compartilhando seu sangue, compartilham seu coração. Se esta história te comoveu, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte para nós nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz delas viva em seu coração. Não se esqueça de deixar seu like
inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique nos links que estão aparecendo agora. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!